Boa tarde, professora. Tudo bom? Renata? Tudo bom, Márcia? Tudo jóia. Então, tá bom. Márcia, eu queria iniciar, né? A gente vai começar a nossa palestra, a sua palestra. Queria iniciar agradecendo, né, sua participação aqui conosco. Você já participou mais de uma vez, né, em outras oportunidades, sempre trazendo seus conhecimentos, voltado para essa questão, né, da sua área, né, da sua expertise aí, na questão das buscas, das plataformas, das métricas, né, então, eu desde já gostaria de agradecer, e saber se a gente pode começar já meio-dia e 31, para não ter nenhum atraso, para não atrapalhar. Claro, eu agradeço a colaboração, participação, a gente sempre pode, nesse período aí de pandemia, a gente está tentando atender todas as solicitações, né, e estamos aí disponíveis para, de alguma maneira, poder colaborar e seguir, né, mesmo com toda a dificuldade, continuar a levar adiante o trabalho. Eu vou colocar o fone, professor. Ok, fica à vontade. Bom, boa tarde a todos também. Espero que todos aproveitem bastante a palestra da Márcia, tá bom? Boa tarde, Renata. Bastante proveitoso. Acho que para quem não me conhece, meu nome é Márcia dos Santos, sou bibliotecária aqui na Biblioteca Central do campus USP de Ribeirão Preto, né? Vi algumas pessoas aí pelo nome que eu já conheço entrando, alguns pós-graduandos, até perguntei para a Lília se o perfil é mais pós-graduandos ou tem docente também. Vou fazer uma apresentação geral aqui, né, das nossas fontes de informações, né, para pesquisa, alguns recursos, algumas ferramentas que a gente pode utilizar aí no processo de pesquisa, principalmente para quem está fazendo revisão, né, que aí envolve os N tipos de revisões aí, sistemática, integrativa, scope review, né, então a gente acaba apresentando algumas ferramentas que auxiliam nesse processo. Então, depois também, como a gente tem 1h30, eu queria saber algumas dificuldades que vocês têm, o que vocês querem mais ver, né? Qual é a plataforma. Então, à medida do que eu for apresentando aqui, depois que acabar essa apresentação mais geral, vocês podem me apontar para a gente ver o que eu apresento. Porque às vezes a gente tem 1h30, às vezes acho que é muito, não é, dependendo do que a gente for focar, tá? Mas eu vou fazer um panorama aqui geral para a gente conseguir visualizar de forma mais abrangente. Vou apresentar a minha tela aqui. As perguntas, a Lília colocou que ela pode fazer a mediação, ou também a própria pessoa pode fazer a pergunta, né? Pelo áudio. Vocês estão vendo minha tela? Sim, Márcia, como você preferir, podemos fazer no final, ou se você preferir durante a sua apresentação, como você preferir. Eu acho que eu prefiro no decorrer da apresentação mesmo, tá? Porque aí, dependendo do local que a gente estiver, a gente já sana a dúvida ali, professora. Tá ótimo. Então, comunicar a todos, então, quem tiver dúvida, já podem fazer suas perguntas, ou levanta a mão, ou a gente abre o microfone, ou pode fazer pelo chat também, tá bom? Então, vamos lá. Vou aqui apresentar para vocês algumas ferramentas e fontes de informação para levantamento bibliográfico, né? Para fazer a pesquisa bibliográfica aí no decorrer da pesquisa de vocês, né? Então, quando vocês ingressam aí nos programas de pós-graduação, é com o intuito, né, mesmo de aprender, de vir aqui, conhecer, e também tem uma questão a ser levantada, um problema a ser resolvido, né, nesse percurso aí de aprendizagem e de colocar em prática esse conhecimento. Né? Então, tudo começa lá com o problema que você tem na hora de elaborar o projeto de pesquisa juntamente com o professor, né? Então, vocês vão elaborar a pergunta, que seria a questão norteadora aí, que vai direcionar vocês no decorrer do processo de pesquisa nas bases de dados, né? Então, essa questão norteadora é o que
de fato, coloca, né? Direciona o processo de pesquisa nas bases de dados. Aqui eu coloco, né, uma pergunta como exemplo. Quais são as evidências da síndrome de burnout em enfermeiros de unidade de terapia intensiva? Para a gente exemplificar um tipo de pergunta, né? Então, aqui eu coloquei, focando na área de enfermagem, porque a palestra foi para enfermagem, mas aí pode ter outros profissionais de outras áreas, né? Que havendo alguma necessidade de demanda, pode nos enviar e-mail depois, marcar um treinamento que a gente está atendendo, né? Na medida do possível, fazendo essa orientação remota. Então, coloco aqui como exemplo. A gente vai ter as bases de dados, né, para pesquisa, para levantamento bibliográfico, a gente vai ter as bases especializadas numa área do conhecimento e a gente tem também as bases de dados multidisciplinares. O que vem em ser base de dados especializada? É uma base de dados que indexa revistas de uma determinada área específica, né? Então, se é da área de enfermagem, então ela vai indexar revistas que publica sobre a área de enfermagem, que está no contexto de saúde. A gente vai ter bases mais gerais, que é da saúde, tais como o PubMed, que depois eu mostro ali na frente. Vai ter base especializada na área da educação, na área de economia, na área de medicina de esportes. Então, ela é especializada numa temática. Quando eu falo de bases de dados multidisciplinares, eu estou indicando que são bases que indexam revistas de todas as áreas do conhecimento, né? Educação, enfermagem, medicina do esporte, economia, tá? Então, a gente vai ter algumas bases que têm essa variedade de revistas na plataforma, tá? Aqui, como exemplo de base de dados especializada, a gente vai ter a Lilacs, né? A nível latino-americano, a PubMed, a gente vai ter a Embase. Aí a gente está falando já do internacional, né? Aqui, na área da saúde, temos a Sinal, que é especializada na área da enfermagem, né? Dentro do agregador de conteúdo EBSCO. Então, esse agregador de conteúdo aqui, na hora que eu for mostrar lá para vocês, a gente vai ter várias bases, né? De várias áreas. Por exemplo, a Edline é estudo com idosos. Por exemplo, a Sport Discuss, né, da área de medicina de esportes, a gente vai ter lá da área de economia. Então, dentro do agregador, ele disponibiliza várias bases, né, no caso, a CAPES e a USP, ela tem esse pacote, né, que aí, quando a gente for entrar na plataforma, vocês vão conseguir visualizar. Dentro da área da saúde também, a gente vai encontrar a PsycInfo, né, que ela permeia dentro da saúde, da humanas. Então, se o foco, se a pergunta, se o estudo, ele tem um viés, né, da área de psicologia, então estou falando de síndrome de burnout, quer queira ou quer não, tem ali, saúde, mas eu vou encontrar conteúdo na área, em revistas da psicologia. A gente vai ter também a Cochrane, que traz para a gente bastante evidências clínicas, né, vai ter lá ensaios clínicos, vai ter revisões também elaboradas pela Cochrane. Então, aqui a gente vai ter uma gama de bases na área da saúde. A gente tem algumas bases aqui da área de ciências sociais, área multidisciplinar, que indexa revistas de todas as áreas. Aqui a Cielo, a nível latino-americano, ela se caracteriza como uma biblioteca, o próprio nome a caracteriza como uma biblioteca, porém, algumas pessoas a consideram como uma base de dados de texto completo, mas ela é diferente de bases de dados porque ela tem a coleção da revista, tá? Das revistas que estão lá na Cielo, tudo que está lá tem disponível na íntegra para a gente poder acessar. Diferente, muitas vezes, de bases, né? Que não tem na íntegra o conteúdo. Então, a base, ela indexa as revistas e o conteúdo que a revista publica. Porém, o conteúdo, a gente vai conseguir chegar nele, né, no PDF do artigo, se a gente assinar, ou, né, por meio, ou tiver o convênio institucional, a gente consegue baixar os materiais ali, né? Então, quando eu clico para pegar o artigo, ele vai direcionar para quem? Para o editor daquele conteúdo, daquela revista, tá? Então, aqui a gente tem até uma base de dados de texto completo,
que é o Insights Direct, mas ela é vinculada a uma editora, né, que é o Elsevier, tá? Já a Scopus, nem tudo que está ali a gente consegue abrir, então ela indexa o quê? Os metadados do conteúdo da revista, tá? A gente, então, como exemplo, temos a Academic Search Premier, a Cielo, que também está nessa categoria, que tem revistas de todas as áreas, a Scopus, que é da Elsevier, o Insights Direct também, que é vinculado a Elsevier, e o Web of Science, que é da empresa Clarivate Analytics, né? Antiga ISIS, que muitas pessoas ainda falam, eu tenho que fazer uma pesquisa na ISIS, eu tenho que consultar meu índice H na ISIS, mas a gente está falando do quê? Da Web of Science. Até lá no currículo Lattes, até hoje ainda eles mantêm lá a designação ISIS. Para os mais antigos até sabem, né? Porque já vivenciou na época da ISIS. Agora, a nomenclatura mesmo é Web of Science. Para acessar o conteúdo, estando fora da universidade, né? Fora da instituição, nós precisamos ter o acesso ao VPN, né? Ou ao café, né? Então, muitas instituições utilizam o café. Então, a USP, a gente tem o VPN. O que vem a ser o VPN? É a rede virtual privada da universidade. Então, Virtual Private Network. Então, você vai conectar o VPN antes de acessar o conteúdo que é restrito, tá? Então, se eu acessar o portal de periódicos CAPES sem conexão VPN, eu vou ter aquela parte da CAPES que é gratuita, tá? Então, eu não vou acessar todo o conteúdo que é restrito. Algumas bases a gente não vai conseguir abrir. Então, conectar VPN antes, que eu vou até conectar o meu aqui. Então, baixa lá o software para quem não tem conexão. E aí você entra com o seu número USP e a senha dos sistemas USP, tá? Então, por esse endereço aqui, não entrou, mas aqui a gente tem o link, ó, conexão remota, VPN USP, tá? Então, se aqui o seu computador for Windows, você vem na opção Windows. Se for Mac, opção Mac, e vai seguir os passos de instalação. Então, você vem salvar o arquivo que está anexo, e aí vai seguindo todos os passos. No final da instalação, né, ele vai instalar na sua área de trabalho ou no botão iniciar, caso você não encontrar, dá uma opção localizar Cisco, NConnect, você vai conseguir visualizar e abrir aquele link, aquele pluginho que eu abri aqui. Coloca esse endereço, vpn.semfio.usp.br, e entra com seu número USP e a senha do sistema, que é a senha única, no qual você acessa o USP digital lá, tá? Então, se tiver alguma dúvida. Além das bases de dados também, a gente tem os portais de pesquisas, né? O que vem a ser os portais de pesquisa? Às vezes pode me perguntar assim, mas não tem um local que eu vá e consiga pegar todo o conteúdo sem ter que entrar nessas diversas bases? Até tem, porém, ele tem uma certa limitação na recuperação dessa informação, né? Que seria aqui o objetivo do portal, é integrar todo o conteúdo no mesmo local ali, né? Então, do que a gente está falando? Do portal da BVS, do portal da busca integrada, que a gente tem acesso aqui pela BCRP, né? Então, se a gente vir aqui, ó, na opção Dédalo, a gente tem a busca integrada. E dentro da busca da integrada, a gente vai ter o acervo físico, né, da USP, livros, a gente vai ter a produção intelectual, né, dos docentes, da comunidade acadêmica da USP, a gente vai ter a produção das revistas científicas da USP. Então, muitas revistas da USP, pode ser que não esteja indexada em plataformas internacionais, né? Mas são ótimas revistas também. Então, dependendo do que você vai fazer de estudo, pode fazer a busca aqui também, na busca integrada, tá?
Porém, quando eu vou falar de revisão sistematizada, uma revisão mais bem apurada, o ideal é ir na base de dados, tá? Então, o ideal é ir explorar a base, porque a base ela vai ter mais recursos de pesquisa, a gente vai conseguir olhar os vocabulários controlados, né, os descritores de assunto, fazer a consulta de toda a terminologia, das expressões que a gente vai trabalhar na busca, tá? O portal, ele serve, sim, para nos orientar onde eu poderia buscar aquele conteúdo, até porque quando a gente vai lá na CAPES, no portal de periódicos CAPES, eu busco lá, faço uma busca por assunto, por exemplo. Ele vai me trazer o conteúdo, ele vai indicar onde está aquele conteúdo, mas se eu fizer um comparativo com a base propriamente dita, então ele trouxe tantos artigos na Scopus. Então, se eu for na Scopus fazer esse comparativo, vai dar a diferença. A CAPES, ela, na hora que ela recupera a informação, ela recupera aquela palavra que a gente está usando na referência de um determinado artigo, que às vezes não é aquilo que eu quero, não é o que está recuperando, acaba sendo, recupera muita coisa, às vezes indevido, ou recupera pouca coisa. Então, é toda uma questão de olhar e observar e também de ter um direcionamento, porque na hora que a gente for lá, a gente vai ter isso bem mais claro. Márcia, eu posso fazer uma pergunta, já que você disse que era para te interromper? Pode sim. Meu nome é Ariana, tudo bem? Tudo bem, Ariana? Tudo ótimo. Márcia, eu vou fazer uma pergunta, eu não sei se faz parte das tuas próximas falas, qualquer coisa eu aguardo. A minha dúvida nas buscas, por exemplo, é como ela é considerada a melhor forma para eu chegar em cada base. Por exemplo, quando eu vou descrever que eu busquei PubMed, eu sempre fico em dúvida se eu coloco que eu busquei PubMed via Medline, se é Medline via PubMed, se é melhor pela Biblioteca Virtual de Saúde. Isso eu tenho que pesquisar o que é cada um todas as vezes para eu não me embaralhar, sabe? Então, assim, tem alguma dica que você possa dar para a gente para que amplie essa questão que você comentou agora dos portais, que aí tem a sua limitação? Então, quando eu vou organizar um protocolo de busca de uma revisão, por exemplo, para que eu a descreva da melhor maneira possível, incluindo, por exemplo, PubMed e Lilacs, que eu sei que eu consigo acessá-las por mais de um lugar. Existe um melhor lugar para que quando eu leia o protocolo, eu vou dizer, esse protocolo aqui ele é mais robusto porque ele não está deixando escapar nenhuma possibilidade, por exemplo. Não sei se eu me fiz entender. Certo. Quando você coloca aí sobre a questão da PubMed, a PubMed ela vai ser mais abrangente, né? Várias interfaces a gente vai ter para buscar a Medline, ou Medline, né? Por exemplo, quando eu vou na BVS, eu recupero o conteúdo da Medline. Quando eu estou na PubMed, eu estou recuperando o conteúdo da Medline. Quando eu estou na Embase, eu estou recuperando o conteúdo da Medline. Quando a gente vai na interface da EBSCO, a gente consegue, se quiser pela EBSCO lá, filtrar a opção Medline. O que a gente acaba deixando como padronização assim para os alunos? Pela interface da BVS, a gente acaba não considerando por conta até mesmo de atualização das informações. Então, a gente acaba tendo mais confiabilidade pesquisando pela PubMed, tá? Mas nada lhe impede de comparar o resultado, os conteúdos, porque a gente sempre trabalha, às vezes, com comparativos. A semana retrasada, a gente estava fazendo um treinamento e o pessoal, ele tinha o hábito de buscar... fazer a busca pela Lilacs usando a interface, essa interface aqui da Lilacs. Aqui, ó, a gente tem a BVS, eu recupero o Lilacs aqui, ele utiliza essa interface aqui, ó, que ela é mais engessada. Deixa eu olhar aqui, ó. Vem aqui, Lilacs, pesquisa IH, ó. Então, a gente não consegue adicionar mais nenhum campo, eu teria que trabalhar com só esses 3 campos. E aí, na nossa prática de trabalho, a gente já verificou que quando eu uso essa interface,
além da gente ter limitações de trabalhar com descritor, palavra-chave, quando eu venho pela BVS, a gente acaba recuperando mais coisas e a gente tem mais possibilidades de trabalhar com a interface da BVS. Então, aqui na BVS, daqui a pouco eu vou demonstrar, quando eu coloco aqui Palliative Care, colocar aqui qualquer pronação, já que está aqui. Ele vai recuperar conteúdo do Medline aqui também. E aqui, ó, só Medline, porque vai ter mais coisa a nível internacional. Deixa eu pegar só paliativo. Cuidados paliativos. Volta aqui. Então, para padronizar na nossa prática de pesquisa, o que a gente apresenta? Você pode pegar Medline via PubMed e via Embase. A gente não exclui o Medline da Embase, porque tem a opção de excluir também. Porque a interface da Embase, ela é tão detalhada, quando a gente está trabalhando em termos de doenças e medicamentos, né, que aí vem de drogas, etc., ela é bem detalhada, né, o vocabulário controlado, a forma de indexação ela é diferente, então o que a gente mantém também o conteúdo que recuperou da Medline e deixa para tirar nas duplicatas, tá? Deixa eu deixar mais geral aqui a busca. Cuidados paliativos. Recuperar um monte de coisa, mas porém só para título de exemplificação. Aqui a gente consegue adicionar mais linhas. Ó, então aqui ele trouxe 903 documentos. Ó, eu estou recuperando o Medline. Só que assim, se eu for na PubMed, eu estou recuperando o Medline também, né? A gente acaba deixando para pegar via PubMed. Para quem, vamos supor, para o editor que vai pegar seu artigo, ele já vai saber que se você está usando o PubMed, você já está recuperando o Medline, tá? Aqui a gente acaba usando o filtro Lilacs. Posso utilizar a BDenf? Aí depende, né? Se a gente quer pegar revistas com um impacto maior, a gente acaba pegando a nível latino, a partir da Lilacs, né? Então, por quê? Tem revistas que ela tem critério para estar na BDenf, mas não tem critério para estar na Lilacs. Então, acaba sendo um filtro de impacto. Se as revistas melhores estarão aqui, latino-americanas, tá? Mas, dependendo da escassez do estudo, eu posso muito bem também incluir BDenf. Eu não tô perdendo, só estou incluindo algo a mais, tá? Então, aí depende. Então, se índex de psicologia, as revistas aqui pode ser que já estejam aqui. Algumas pode ser que não estejam, tá? Porque às vezes não tem critério para estar aqui, tá? Então, eu não sei se eu respondi sua pergunta. Sim, respondeu sim, Márcia. Obrigada, querida. Tá? Mas aqui a gente deixa... A gente pode até depois comparar esse número aqui, ó, 797, eu só coloquei cuidados paliativos, mas com certeza, tá? Cuidados paliativos no coronavírus, tá? É isso mesmo, tá aqui com... Tem que olhar essa estratégia. Mas se ele considerou cuidados paliativos durante a pandemia do coronavírus, e se ele trouxe aqui, aí eu quero recuperar por essa interface ou pela interface da PubMed, o ideal é que recupere o mesmo conteúdo. Mas a gente pode sempre ter esse olhar de comparação. Bem como aqui a gente já verificou que essa interface da Lilacs, via formulário IH, dá diferença fazendo uma busca pela interface da BVS e depois só filtrar a Lilacs. Tá? Então, é questão de prática de pesquisa e observar e comparar. Né? Falar, eu costumo fazer desta forma. Ok, você não está fazendo errado, desde que você apresente a forma que você fez. Né? Fui nessa plataforma e pesquisei assim, assim, assado. Então, você está falando pro leitor que você chegou naquele ponto a partir daquilo que você utilizou. Ah, tem outras opções? Tem. Se eu utilizar outras opções, pode ser que o meu resultado seja diferente. Mas se você está apresentando o que você fez. Tá? E aí, se ele falar não aceito, ou te dou uma outra indicação, aí você vai e reformula. Mas, de praxe, a gente deixa para pegar via PubMed.
o Medline e via Embase, tá? A hora que a gente estiver na prática aqui de pesquisa, eu mostro um pouquinho mais. Então, aqui, portal de periódicos CAPES. Dentro, atualmente, né, a gente tem acessos aos recursos também nas plataformas digitais de e-books, né? Então, atualmente, a gente vai ter livros técnicos e científicos da área, tanto da área médica como de área multidisciplinar, em língua portuguesa. Então, aqui, a minha biblioteca, em que área que é? Na área de medicina e saúde. Então, se eu entrar aqui na minha biblioteca, para quem ainda não acessou a minha biblioteca, vocês podem fazer o cadastro de vocês aqui, tá? Então, vocês criam uma senha, eu já tenho a minha aqui. Para quem não tem, deixa eu voltar lá, né? Ó, para quem não tem, vem aqui criar conta. Como eu já estou aqui com meu endereço, eu já vou entrar. Se esqueceu a senha, é só dar o esqueceu senha. Então, aqui a gente vai ter livros digitais na área de medicina, na área de enfermagem. Por exemplo, aqui um exemplo da área de enfermagem, né? O NIC. Eu quero sobre embriologia. Quero um outro livro que fala em enfermagem pediátrica. No campo de busca, você vem localizar, ele vai trazer para a gente os livros da área de enfermagem pediátrica. Posso abrir o livro. Aqui tem vários recursos para você utilizar essa plataforma, né? Você consegue baixar imagens, né? Você consegue fazer salvar na sua biblioteca. Então, tem vários recursos aqui que a gente precisaria de um treinamento só específico para ele. Então, aqui a gente consegue caminhar pelos conteúdo do livro, né? Então, a gente vai ter aqui prefácio, sumário, unidade 1, e aí você vai ler o material na íntegra aqui, tá? Então, essa plataforma é na área de medicina e saúde. A gente vai ter também a Pearson, Biblioteca da Pearson, que são mais de 8.000 livros textos em português, de todas as áreas do conhecimento. Vocês entram lá também, cria a conta de vocês, tá? Para acessar esse conteúdo. Então, eu quero aqui um livro que fale do quê? Opa. Márcia, desculpa te interromper, que é a Graciele. Coloque esses links aqui no chat, por favor, porque eu não conhecia essas bibliotecas aí que a gente poderia baixar e-books. Isso. Eu agradeço. Coloco sim, tá? Então, vamos por aqui, empreendedorismo. Já até colocou aqui para mim. Aí ele já traz os livros aqui na área de empreendedorismo, né? Que não são anteriormente, agora é que abriu para a área de multidisciplinar, mas anteriormente só tinha acesso à minha biblioteca, tá? Então, vocês havendo necessidade, o docente de algum material, é só encaminhar e-mail para a Águia, né? Que é a agência USP de inovação, solicitando a ampliação, né, da coleção e etc. Então, é importante ter esse feedback para a gente quanto à necessidade dos recursos de forma digital. Cada vez mais vai ser uma tendência, né? Então, vou colocar aqui no chat. Essa é da Pearson. Cadê aqui meu? E vai ter minha biblioteca, né? Deixa eu ver se está aberto aqui. Isso. É USP, minhabiblioteca.com.br.
ok? Então, ali vocês podem encontrar algum material da necessidade de vocês, né? Livros, e-books, para vocês poderem acessar, até porque a gente também está no período de pandemia, a distanciamento, cada vez mais esse acesso remoto é mais importante. Além das bases, portais de pesquisas, né, as plataformas de e-books, nós temos disponíveis alguns softwares tanto para fazer a revisão propriamente dita, quanto para trabalhar com esses documentos depois na escrita científica, né? Então, aqui, software de revisão, o que há disponível aí, que a gente tem conhecimento? A gente vai ter algum software gratuito e pago. Qual que é o objetivo do software? É auxiliar na análise dos documentos de acordo com seus critérios de inclusão e exclusão. Então, ele se torna mais prático, né, fazer a revisão. Pode ser qualquer tipo de revisão, a gente vai ter alguns destinados para revisão sistemática, mas você pode utilizar para qualquer tipo de revisão. Então, temos aqui como exemplo o Ryan e o Start. Eles são gratuitos, né? Eles funcionam de forma online. O Start eu nunca utilizei, mas eu tenho utilizado o Ryan, que ele é online, você cria uma conta lá e você consegue fazer quantas revisões você destinar a querer fazer, tá? Então, ele é bem prático. Quem está utilizando a ferramenta fala muito bem, você consegue adicionar colaboradores, vocês vão fazer análise dos documentos às cegas, né? Cada um vai fazer análise ali das referências, do título, do resumo e ver o que interessa, consegue incluir lá os critérios de inclusão, palavras-chave de inclusão, de exclusão, você consegue categorizar, ou seja, rotular aqueles documentos que você vai incluir, você cria uma conta no SideUp, né? Ele é um software lá do Qatar, e está disponível aí. É uma recomendação da Cochrane, por ser gratuito, ele é bem funcional, tá? O Start, ele foi desenvolvido aqui em São Carlos, também é uma ótima ferramenta que dá para ser utilizada aí no processo de revisão. A gente vai ter um exemplo de software pago, que é o Covidence. O Covidence também é uma indicação Cochrane, ele é muito bom, só que aí você tem que comprar a licença, né? Ela é válida por 1 ano. E aí, nesse período de 1 ano, você consegue fazer quantas revisões aí desejar ou conseguir fazer, né? Então, é uma outra opção aí. Ele é fantástico, o Covidence. Muito bom também. A gente vai ter os gerenciadores de referências, que aí a gente está falando de quem? Do EndNote, do Mendeley, do Zotero, do Bibliotex, Citave e vários outros que existem no mercado, que você vai usar de acordo aí com a sua facilidade, né? Os softwares os gerenciadores de referência, eles servem para você escrever, né? Citar enquanto escreve. Então, você vai citar e referenciar o documento no Word lá, você vai buscar suas referências, você vai ter um banco de referências num desses gerenciadores, e na hora que você for redigir o seu artigo, a sua tese, a sua dissertação, você vai buscar o autor que você vai citar e ele vai inserir a citação e a referência no texto de acordo com o formato bibliográfico que você desejar. Seja ABNT, seja APA, Vancouver, ou até mesmo de uma revista que esteja lá. Mas a revista que eu vou publicar, o formato bibliográfico não está no software que eu estou utilizando. Você pode ir lá nas recomendações do autor, ver se eles têm disponibilizado lá, ou até pode pedir para a própria revista disponibilizar para você baixar no gerenciador. E aí você consegue formatar no formato daquela revista que você já almeja publicar, tá? Alguns, assim, pessoas que desconhecem o software de revisão acabam utilizando o gerenciador para fazer revisão. Só que ele não é destinado para revisão, ele é destinado para gerenciar as suas referências ali, né? No qual você vai utilizar para poder escrever o seu trabalho acadêmico. Além dos gerenciadores, então você usou lá, fez a pesquisa nas bases de dados, fez todo o levantamento bibliográfico, mandou-se para o software de revisão para fazer análise,
né, do que interessa, do que não interessa, incluir os colaboradores, cada colaborador fez a sua análise, aí depois da análise vai entrar um revisor para ver a discordância. Então, tudo isso, né, para utilizar o software, para não ter viés na revisão, né? Então, o que eu incluí, às vezes, a Sabrina ou a Carolina achou que não deve incluir. Então, depois, na retirada dessa visualização da discordância, se tiver 3 colaboradores, 2 incluiu e 1 não incluiu, vocês podem aí ver o consenso, né? Quantidade maior que não incluiu, ou entrar o parecerista aí para resolver. Então, feito toda essa análise, o que vocês vão fazer? Usar o gerenciador, e aí vocês vão inserir aquelas referências que vocês vão incluir na revisão e vão exportar para o gerenciador. Depois do gerenciador, vocês vão baixar o PDF na íntegra para fazer a leitura. Depois da leitura, a redação. Redação do artigo, da tese de dissertação, o que é importante a ser feito? Passar no software de originalidade textual que tem disponível dentro da Universidade de São Paulo, que é o Turnitin. Qual que é o objetivo do Turnitin? É fazer uma varredura na internet, nas plataformas, nas bases de dados, de todo aquele conteúdo, né, que está disponível, já publicado, com o material que você redigiu, para ver se não tem nenhuma falha ali, você não esqueceu de indicar alguma fonte. Então, o software, se a gente entrar aqui para vocês que são da pós-graduação, querem ter acesso a esse software de originalidade textual, que é o Turnitin, solicitem aqui a inserção de vocês, tá? Fazendo essa solicitação, vocês mesmos podem fazer o upload do seu trabalho e tirar lá o relatório de similaridade e verificar as fontes, porque ele dá o indicativo das fontes, né, onde foi feita a cópia e não foi colocado a devida citação da fonte, né? Então, é para mais que eu ter um cuidado na hora de redigir, né, e redigir da forma mais original possível, né? Então, para quem quiser ter acesso à estação de originalidade, né, a estação de autochecagem da biblioteca, é só solicitar a inserção do cadastro de vocês. O professor, ele tem a conta, que está vinculada aos programas de pós-graduação, ele tem a sua conta como professor. Ele pode inserir o aluno também, né, para fazer esse upload. E o professor pode dar a opção tanto do aluno visualizar o relatório de similaridade como não. Às vezes o professor, ele quer só ele analisar o relatório, mas é interessante também o aluno conhecer e ver onde que ali a sua redação que ele redigiu está similar com outros conteúdos que está publicado, tá? Então, é importante. Tem unidades que tem essa opção de passar o material no software como obrigatoriedade, tá? Trabalhando essa questão mesmo, a questão originalidade. Então, aqui, eu vou voltar na parte do processo de pesquisa, quando a gente vai trabalhar nas bases de dados. Seria o processo de pesquisa. Então, a gente tem lá a nossa questão norteadora, que eu apresentei no início. Então, qual que é o processo, né? O processo, porém, não existe uma receita pronta, porque cada questão é uma questão que tem que ser analisada, a semântica das palavras, né? Onde eu vou buscar, quais plataformas. Então, o que seria? Extrair as palavras-chave da sua pergunta, consultar os vocabulários controlados das bases de dados especializadas, que vem a ser a base do escritor, fazer a combinação das expressões, né, das palavras-chave ou descritores, utilizando os operadores booleanos, tá? Então, aqui na pergunta, como colocado, quais são as evidências da síndrome de Murnau em enfermeiros de unidade de terapia intensiva, tá? Coloquei outra pergunta aqui também e alguma outra que vocês queiram colocar, né? Se houver tempo. Então, aqui eu sinalizei síndrome de burnout, enfermeiros e unidade de terapia intensiva como palavra-chave. Eu não sei se essas palavras são descritores ou não. Então, aí, o que a gente depois vai fazer a consulta? Nesses
nessas bases de descritores. Então, lá na BVS, a gente vai ter o quê? O DEX. Na PubMed, a gente vai ter o Mesh. Na Embase, a gente tem o Entry. Na Sinal, que é a base da enfermagem, a gente vai ter os títulos, assunto Sinal. Na PsycInfo, a gente vai ter o APA Tesaurus. Se for na área de medicina de esporte, a gente vai ter o Tesaurus. Então, vai depender de qual base que eu estou trabalhando para eu consultar esses vocabulários. Se for um assunto da saúde, a gente, com esses vocabulários aqui, a gente já consegue rastrear, não toda a terminologia, porque à medida que eu vou lendo os artigos também, a gente vai conseguindo ver outras palavras-chave que podem nos interessar, tá? Então, mas a gente parte desse princípio aqui. E conjugar as palavras-chave e os descritores com os operadores booleanos. Quais são? O AND, o OR e o NOT. O AND a gente quer o quê? A intersecção, a gente quer a congruência de dois assuntos. Então, que a gente tem lá, síndrome de burnout and enfermeiros, and unidade de terapia intensiva. OR, me interessa a síndrome de burnout em enfermeiros ou que seria em médicos. Então, pode ser as duas populações. Então, se vier, eu estou ampliando o nosso resultado. E o NOT é quando a gente quer algo indesejável, né? Então, a gente acaba usando pouco o NOT, só quando tem uma grande quantidade de informação e a gente usa uma expressão que consiga enxugar mais e a gente pode ter a opção de utilizar o NOT. Tá? Então, às vezes, eu estou fazendo uma busca mais geral, mas eu não quero estudo, por exemplo, com crianças. Então, eu posso lá dar um NOT, child, NOT, children. Porém, se for quando eu dou NOT, child, e se for um estudo que envolveu crianças e adultos, e se eu me interessar, aí a gente corre esse risco de eu estar excluindo também esse estudo que usou as duas populações. Então, tem que ter um cuidado a utilizar esse NOT aqui, tá? Então, essa seria uma apresentação mais geral. Se alguém tiver alguma pergunta aqui, eu posso já colocar aqui, que aí eu vou dar uma apresentação ali geral nas bases. Alguém tem alguma pergunta? Não, né? Então, eu vou aqui. A gente eu já fiz uma busca prévia aqui, ó, na BVS, né? Então, a gente tem nosso filtro que a gente consegue fazer de Lilacs. Eu vou fazer essa mesma, deixa eu copiar essa busca aqui e vou ver como que tá aqui. Ó, é isso mesmo. Então, é que eu copiei antes lá, estava cuidado espalhado, não era nem a minha busca, mas como exemplo, eu vou utilizar a mesma até para eu fazer um comparativo e responder a questão da colega, que aí ela me perguntou sobre em qual interface eu uso o filtro do Medline, por exemplo. Então, aqui a gente tem, ó, cuidados paliativos, terapeuta ocupacional durante a Covid-19. Tá? Então, a pergunta mais ou menos se baseia nisso, né? Quais são as práticas da terapia ocupacional durante a Covid-19 nos cuidados paliativos? Lá na BVS, para a gente buscar, aqui, ó, a gente viu que os termos, eles estão só no inglês. Porém, a gente tem que usar o português, inglês e espanhol. Porque aqui, a nossa busca, ela está considerando o quê? Título, resumo e descritor de assunto. Para a nossa busca ficar mais abrangente. Márcia, mas qual que é a diferença eu buscar só por descritor de assunto? Quando a gente busca por descritor de assunto, a gente só está buscando na base os documentos que já foram indexados com o descritor que a gente está utilizando. Então, vamos supor se eu entro nesse artigo aqui, ó. Esse artigo não tem descritores ainda do DEX. Então, se eu fizer a minha busca só utilizando o campo descritor, esse documento não traz o nosso resultado. Vou filtrar aqui, Lilacs. Ó, esse artigo aqui, ó.
Ele ainda não tem descritor ainda do Dex. Ele está indicando o que para a gente? Ó, a gente conseguiu recuperar as palavras no título, só no título, porque no resumo ele não tem resumo. O que ele está indicando? Que esse documento ele foi carregado, ingressado na plataforma de forma automática. E ainda não foi feito o processo de dados de indexação. O que é dados de indexação? É colocar os descritores do Dex. Então, numa busca, nesse momento, a gente só consegue recuperar aquele artigo, aquele documento, fazendo uma busca no título, resumo e assunto, nessa opção. Tá? Então, as palavras foram encontradas no título. Então, esse aqui já tem descritores, ó. Então, cuidados paliativos, idosos, coronavírus, porém, terapeuta ocupacional, onde que ele está pegando? Cuidados para discriminação idoso, esse que ele está pegando aqui de forma mais geral. Mas ele já tem os descritores. Então, quando eu falo de indexação de artigo, é diferente de indexação de revista. Quando eu falo de indexação de artigo, quer dizer que ele não tem o descritores ainda, se for aqui na BVS, do Dex, se for lá na PubMed, do MESH, e das outras bases, consecutivamente. Indexação de revista, eu estou falando do quê? Que uma revista, para estar na BVE, para estar na Lilacs, ela tem que atender o critério que a Lilacs estabelece, né? Às vezes, publicar em 2 idiomas, não ter nenhuma falha, né? Para as revistas internacionais publicar no inglês também. Então, a base estabelece um critério e se aquela revista atender aquele critério, ela pode estar indexada naquela base. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu vir aqui na PubMed, fazer a minha mesma busca, porque hoje a gente não vai conseguir fazer uma busca detalhada, exemplifica por conta do nosso tempo. Mas olha aqui, quando a gente vem aqui, ó, filtro, adicionar filtros, a gente tem por journal. Então, o que tem dentro da PubMed? A gente tem Dental Journal, jornais da área de odontologia, o Medline e Nursing Journal. Então, aqui, ó, se eu filtrar só a Medline, ó, 970. Nosso resultado da BVS, lá quanto que era? 797. Tá vendo que aqui, ó, Medline, a mesma busca, ele indicou que aqui tem 797. Porém, quando eu estou na interface da PubMed, ele diz que tem 970. Então, a gente vai pegar aquela interface que tem mais conteúdos para a gente poder trabalhar, tá? Então, eu vou entrar aqui pela página da BCRP na CAPES. A CAPES, buscar base, opção buscar base de dados. A maior parte das bases, que da USP, que a gente tem acesso, é pelo portal da CAPES, tá? Algumas bases, a USP faz assinatura à parte, porque não tem no pacote da CAPES. Por exemplo, a REM Online, que é uma base da área de jurídica, na área de direito. Então, se o meu estudo for direito em saúde, direito do paciente, eu quero alguma coisa que fala na questão do direito, eu posso ir na REM Online também. Aí a gente tem que fazer a busca por aqui, ó. Buscar base de dados, portais de pesquisa, base de dados. Aqui as bases estarão em ordem alfabética, né? Tanto a PubMed, aqui vai estar, todas as bases que a gente tem acesso vão estar por aqui. Por exemplo, se eu for na letra C aqui, ó, cabe na área de biologia, na área de ciências biológicas, na área de química, ó, na Sinal. Mas vai ter o link da Sinal aqui. Algumas vezes ele indica para a gente entrar ó, já entrou direto na Sinal. Por quê? Eu estou com VPN.
tá? Mas eu posso também entrar na Sinal aqui buscando base, Sinal. Pela CAPES, ele também vai me dar o link. Mas aquelas bases que a gente não tem pela CAPES, aí a gente tem que buscar aqui. Então, por exemplo, ou eu vou em ordem alfabética ou digito aqui, ó. Então, eu quero a REM Online. Aqui, ó. E também ela tem a descrição, ó. Que conteúdo que tem naquela base de dados. Então, aqui ele indica que é uma assinatura USP. Vence agora, ó, 8/7, mês que vem. Então, deveria já estar em processo de renovação. E pelo link, eu consigo entrar na REM Online. Tá? Então, a CAPES não oferece o acesso à REM Online. Mas vamos supor, eu não tenho ideia onde buscar, fazer minha consulta, né? Então, eu posso vir na opção também buscar base por área do conhecimento. A gente tem aqui, ó, a área da saúde, se for o caso. E aqui, vamos supor, pegar aqui enfermagem. Não está em ordem alfabética, está por ordem nem de quantidade. Vamos entrar aqui. Então, ele vai me dar algum indicativo de algumas bases no qual, nem todas, tá? Assim, que tem conteúdo aqui. Por exemplo, quando a gente olha aqui, a gente vê que tem algumas que estão faltando aqui. Porém, ó, Academic Search Premier, multidisciplinar. A gente vai ter... ele pega também repositórios institucionais, tá? de instituições, mas ele também pega os editores aqui, Cambridge, ele pega o Insights Direct, pegou a Sinal, a Cochrane, a Embase, né? Que são as principais, que você olhar um artigo de revisão, você vai lá verificar, ó, revisão, peguei as principais bases, pega lá, na Embase, PubMed, Sinal, Cochrane, né? Onde estão as melhores publicações. Então, próximo, as melhores revistas. Web of Science, Scopus, ó, PsycInfo, APA. Então, aqui ele já me dá um indicativo. Se eu fizer uma busca por assunto também, ele vai me dar um indicativo em qual base ele está recuperando mais aquele conteúdo, tá? Deixa eu vir aqui. Na Embase. Deixa eu buscar a Embase aqui. Antes de entrar na Embase, eu vou entrar na EBSCO. EBSCO. É aquele agregador de conteúdo lá que está a Sinal. Então, dentro da EBSCO, o que a gente tem de conteúdo? Ó, eu entrei via Academic Search Premier, porém, eu tenho opção aqui, ó, escolher base de dados. Então, aqui tem, nesse momento, nós temos acesso a esse conteúdo aqui da EBSCO. Então, ó, Academic Search Premier, Edline, se meu estudo for com idosos, é importante e deve selecionar essa base. Se o meu estudo tiver um viés sociológico, então eu estou fazendo um estudo que envolve violência doméstica, alguma coisa no viés sociológico, posso usar só Sindex, né? Medicina de esporte Discuss. Aí a gente vai ter aqui também a Sinal, que é específica de enfermagem, vai ter odontologia, a Econlit. Então, aqui a gente tem uma... E se a gente clicar aqui, ó, ele vai me falar qual que é a característica daquela base. Então, ó, está multidisciplinar, fornece texto completo de mais de 3.100 periódicos, incluindo texto completo e praticamente 2.000 títulos analisados por especialistas. Então, aqui a gente tem todo o indicativo. Eu posso também, ao mesmo tempo, fazer uma busca por assunto de uma base. Cadê aqui, ó, a Medline? Também posso pegar conteúdo da Medline aqui. Mas se eu já estou pegando via PubMed, já estou pegando via Embase, que são bem detalhadas, não necessariamente eu preciso considerar a Medline pela interface da EBSCO, tá? A gente também tem a Medline pela interface da Ovid.
que é uma outra plataforma de pesquisa também, que às vezes vocês vão encontrar nos artigos de revisão, que é importante vocês, caso queiram considerar. Então, quanto mais base você considerar no seu processo aí de revisão, seja sistemática ou integrativa, você vai ter que trabalhar com uma grande quantidade de dados, mas vai ficar bem mais, como que fala? Robusta, vai ficar com maior qualidade, né? Aqui poderia fazer uma busca integrada em todas as bases, mas nem todas as bases vai trazer um assunto que eu queira aqui, né? Então, palliative care, a gente vai usar aspas, né? Aqui eu estou fazendo o quê? Uma busca por palavra-chave. Quando eu indico palavra-chave, eu estou indicando todos os campos. Título, resumo, descritor de assunto, palavras-chave do autor, tá? Igual tá aqui na PubMed, ó. Quando eu abro aqui a nossa avançado, o que o sistema fala para mim, ó? 970, que detalhe que ele traz, ó? Todos os campos. Título, resumo, descritor de assunto, que é o mesh. Então, ele vai dar... É uma busca mais ampla, tá? Ô, Márcia, outra dúvida é a Graciele novamente. Por exemplo, tem alguns termos aí que você colocou entre aspas e tem outros que estão fora da aspas. O que isso significa? Tem alguma diferença? Aí também observei o seguinte em relação, tem uns aí que tem um asteriscozinho. Isso. Você pode explicar? Posso sim. Obrigada. O asterisco, ele serve para truncar a nossa palavra. Então, aqui a gente tem palliative treatment. Então, eu quero tanto palliative treatment no singular quanto no plural. Então, para eu não ter que colocar o plural, eu coloco o asterisco. Para a palavra composta, ele funciona. E aí ele vai pegar as duas expressões se ele encontrar na literatura. Aqui no palliative therapy, ele vai pegar palliative therapy ou palliative therapies, né, no plural. Então, onde que eu coloquei o asterisco? Naquilo que seria o Y aqui, ou seria IES, né? Então, eu teria que colocar aqui. Então, ele serve para truncar tanto singular plural ou variação final. Se eu colocar, por exemplo, eduque, asterisco. Então, ele vai pegar educational, education, ele vai pegar educação, se eu tiver lá na BVS, ele vai pegar educação, vai pegar educacional, então ele pega toda a variação final. Usamos aspas, principalmente para quando a gente tem palavra composta, né? Quando eu tenho palavra simples, coronavírus, eu não preciso usar aspas, porque aqui com aspas eu quero o quê? A expressão. Se eu não uso aspas na palavra composta, o que o sistema vai fazer? Ele vai recuperar a palavra tanto junto quanto a palavra separado. Então, ele pode encontrar hospice no início do resumo ou no título e care lá no final do resumo. Tá? Então, não necessariamente vai ser a expressão. E a nossa busca pode ficar muito ampla, né? Então, quando, por exemplo, uma palavra comum, aqui nem tanto, porque hospice acaba vindo com hospice care. Mas, por exemplo, a palavra comum, educação e saúde. Se eu não uso com aspas, nossa, é uma explosão de resultado. Porque ele buscou a educação lá no título, a saúde lá nas palavras-chave do autor ou no resumo, e ele não está trazendo a palavra composta. Aqui, nessa busca, o que a gente caracterizou? Tanto o descritor quanto palavra-chave, né? Então, quando eu estou trabalhando aqui na minha base de descritor de assunto, vou entrando aqui, ó, no Mesh, a gente tem aqui, vou pegar também o entry da Embase, só para a gente comparar. Vou fechar um pouco de coisa aqui.
Ó, palliative care. Então, a gente tem cuidados paliativos e eu abro aqui o descritor. Além, a gente vai ter os cuidados paliativos, definição e os qualificadores, que ainda a gente pode refinar ainda mais. Então, eu quero os aspectos metodológicos para cuidados paliativos. Eu quero o aspecto de enfermagem para cuidados paliativos. Então, eu estou especificando ainda mais meu assunto, tá? Então, o sistema ele vai recuperar o quê? Tudo aquilo que tem aspectos de enfermagem para cuidados paliativos ou métodos para cuidados paliativos. Caso eu não selecione nenhum qualificador, o que o sistema vai fazer? Ele vai recuperar todos os aspectos possíveis para cuidados paliativos, tá? Então, às vezes, muito cuidado também para usar esse aspecto, acaba refinando demais. Então, a gente, por hora, numa busca mais geral, a gente não utiliza e depois, se há viabilidade de utilizar, a gente utiliza. Aqui, indica que eu quero que cuidados paliativos seja assunto principal do artigo, mas pode ser assunto secundário, então não marco. Aqui na hierarquia, ó, cuidados paliativos está em última instância, então ele não tem mais nada abaixo dele. Então, isso aqui é indiferente, se eu marcar ou não marcar. Mas, por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, no cuidado do paciente tem N situações. Não, eu quero documentos que forem indexados só com cuidado de paciente. Aí, o que eu teria que falar? Ó, não incluir os termos abaixo na hierarquia do MESH, encontrados abaixo. Eu acho que, né, dentro do cuidado do paciente, a gente vai ter tantas especificidades que o ideal seria pegar a especificidade. Então, dentro do cuidado paliativo, voltando lá, se eu quero, o próprio sistema, ele me dá outro indicativo, ó, eu tenho os sinônimos, que aí, numa busca mais detalhada, eu tenho que considerar os sinônimos. Por quê? Pode ter documentos ainda não indexados que a gente consegue pegar pelas palavras-chave do autor, pelo título e pelo resumo. Por isso, toda essa dinâmica aqui, ó. Palliative care, palliative treatment, palliative supportive care, porque às vezes, ó, tem uma palavra no meio, né? E se eu coloco só palliative care, esses documentos que têm essa expressão no meio, ele não vai trazer. Palliative therapy, terminal care. Esse terminal care, ele me aponta aqui, ó. Veja também medicina paliativa, né? Hospice and palliative care nursing. Então, à medida que a gente vai consultando esse vocabulário controlado, a gente vai construindo o que é a nossa estratégia de busca, tá? Então, é que a gente tem, além do palliative care, a gente tem o terminal care, tem o hospice care, né? Então, cuidados paliativos na terminalidade da vida, e tem N palavras aí que a gente pode explorar. Márcia, posso fazer uma pergunta? Sim. Por exemplo, quando eu estou selecionando os descritores para o meu artigo, né, para o meu manuscrito que vai ser encaminhado para uma revista. E o manuscrito que mais, o descritor que melhor descreve aquele meu artigo não é o principal, é uma variação desse, é um subitem desse principal. Eu posso colocar o subitem ou eu devo colocar o principal dele? Não, você pode colocar os dois. Você pode colocar o mais geral e você pode colocar o mais específico. Porque se está dentro do mais geral, o que você tem que pensar? Como que a pessoa poderia usar as expressões para recuperar o seu artigo? Tá? Então, pensar na recuperação do seu documento. Porque o descritor, qual que é a função do descritor? É a recuperação da informação na base de dados. Tá? Então, se eu buscar da forma mais geral, eu vou recuperar o seu artigo. Se eu vou buscar da forma mais específica, eu vou buscar seu artigo. Não, perfeito. É que às vezes a gente também tem um número limite, né? Então, se eu tiver que escolher entre esses dois, eu posso escolher o não principal, mas... O específico, mas que chama mais diretamente, por exemplo, ao título do meu artigo, né? Isso, o específico. Ok, obrigada. De nada. Assim, o nosso tempo tá assim, se esgotando, igual eu falei, 1 hora e
Não, a gente vai até as 2, estou pensando que é às 13h30. Mas dando continuidade aqui, a função do descritor é o quê? É a recuperação da informação, tá? Então, se eu estou falando de câncer de mama no meu artigo, né? O outro autor falou de tumor de mama, né? E foi discorrendo, às vezes está falando de mastectomia, etc. Lógico que vai ter um assunto mais específico. Na hora que o artigo cai na base, ele vai ser indexado pelo descritor, que seria a neoplasia da mama, para que vincule todos aqueles documentos que estão falando de câncer de mama, tumor de mama, para que a gente consiga fazer pelo descritor. Porém, vai ter artigos na base que ainda não foram indexados. Por exemplo, eu vou fazer até uma busca dentro dessa nossa pergunta. Então, que seria o quê? Burnout. A gente vai ter aqui o burnout psicológico. Se a gente abrir a hierarquia, ele vai ter o profissional dentro dele, tá? E tem os sinônimos. Então, se eu faço uma busca só por descritor, burnout. Aí vem nurses, né? Enfermeiros. Enfermeiros também a gente vai ter hierarquia, ó. Então, uma vez que eu estou usando nurses, o sistema aqui, ele está recuperando toda a hierarquia. Diferente lá da BVS, tá? Que o sistema, ele não consegue pegar a hierarquia. E aí, o que a gente tem que fazer lá na BVS? Eu tenho que usar a codificação do meu descritor e pedir para o sistema explodir, tá? Mas vamos dar continuidade aqui, depois se der tempo eu volto lá. Ó, adiciono com end, Intensive Care Units, né? Intensive Care Units vai ter especificidade também, se a gente abrir, e vamos adicionar com end. Pesquiso. Ó, o que ele trouxe para a gente aqui, ó? 51 documentos. Ah, mas 51 documentos que tem no campo descritor, um daquele nosso descritor ou específico dele. Então, Intensive Care Units, o burnout profissional, que é específico de burnout psicológico, e o enfermeiro. Cadê? O enfermeiro que tem algum específico. Aqui, ó, enfermeiro. E aquele aspecto psicologia para o enfermeiro. Ó, e tem médicos também, aspecto psicológico para os médicos. Mas, quando a gente faz uma busca mais detalhada, o que eu estou considerando? Descritor, sinônimos. E toda a variação da escrita, tá? Burnout geral, burnout com hífen, sem hífen, tudo que eu possa imaginar que possa apresentar na literatura. Então, isso aqui é uma busca o quê? Mais exaustiva. Ah, mas aonde que eu consegui identificar isso? Quando a gente abre lá a base de descritor, a gente consegue identificar. Por exemplo, se eu estou aqui na Embase, que abriu aqui, não. Eu também consigo visualizar lá o entry. E ter outros sinônimos complementares, tá? Já que eu tenho aqui o nurses, eu tenho que colocar um como descritor para ele pegar a hierarquia, e nurse asterisco singular plural para ele pegar por palavra-chave do título e resumo, tá? Mesma coisa aqui, ó, Intensive Care Units por descritor, para ele pegar a hierarquia do MESH, e por palavra, para ele pegar título e resumo ou palavra-chave do autor. Aqui ela é mais geral e essa aqui é mais simplificada, é a mesma, só que aqui eu usei asterisco, porque eu não quero usar uma busca enorme, o que eu faço? Eu simplifico. Vai dar a mesma coisa ou um pouquinho mais por conta do asterisco que ele pega as variações finais. Então, eu vou jogar aqui só a título de curiosidade para a gente entender essa questão do descritor de assunto, tá? Posso ir na busca avançada ou posso adicionar aqui também, ó. Eu vou aqui na busca avançada para ficar mais completo.
pegar mais simplificado. $635 documentos. Ou seja, se eu apresentar para o revisor que eu fiz uma busca por descritor, quando eu falo que eu estou fazendo a busca por descritor, eu estou indicando que eu estou pegando a designação do MESH, né? Embora todo descritor seja a palavra-chave, mas nem toda palavra-chave é descritor, tá? Então, às vezes eu estou fazendo a busca por palavra-chave, eu estou falando, eu usei o descritor tal, mas no processo de busca, o que eu tenho que informar? Se eu estou buscando no campo descritor ou se eu estou buscando em todos os campos. Mexe e em todos os outros campos. Título, resumo, palavra-chave do autor, a filiação de autor, que ele também está buscando aqui nos metadados da PubMed. Eu posso apresentar essa busca no meu artigo, porém, eu vou ter uma quantidade bem pequena de documentos. E aqui nessa busca de 635, eu posso encontrar mais coisas que não estão indexadas que me interessam. Ou seja, coisas que não tem o descritor ainda, que essa busca eu só fiz por descritor. Esses 51 estão aqui dentro, tá? Estão no 635. Então, a gente vai visualizar que vai ter publicações que me interessam durante a Covid-19, enfermeiros, que ainda não tem descritor de assunto, tá? Então, se a gente focar só na busca por descritor, a gente fica mais limitado. De estresse, burnout no enfermeiros pediátrico. Não tem ainda o vocabulário controlado. Mas eu não estou deixando de fazer uma busca por descritor, tá? A gente está fazendo aqui, usando o descritor e sua especificidade e as palavras-chave também. Então, a gente está fazendo uma busca mais ampla, mais apurada. Aqui na Embase, All Entry, posso buscar o... Às vezes, um descritor de uma base difere de outra. Mas eu estou usando como palavra-chave, né? Então, o que a gente pode fazer? Pegar o que é comum de todas as bases e o que for diferente. Aqui, ele tem o burnout para cuidador, profissional e para estudante. Uma vez que eu coloco por palavra-chave, ele vai pegar vai deixar o mais amplo possível, tá? Aqui na Embase, a gente pode adicionar para a busca o burnout por descritor, explodido. Explodir é o quê? Pegar a hierarquia. Assunto principal, quando eu quero que o burnout seja assunto principal. Mas pode ser secundário também. Vamos pegar aqui, nurses. Então, aqui, nurses é no singular, todos os tipos de enfermeiro. Vou adicionar para o campo de busca. E vou pegar aqui também Intensive Care Units. Quando eu abro Intensive Care Units ou Nurses, etc., de descritor, ele me apresenta outros sinônimos. Eu sempre vou comparar com aquele que eu já tenho da PubMed, tá? Ou que eu tenho da Sinal, lá dos assuntos Sinal, e ver se não está faltando nenhum para eu colocar para eu complementar na minha busca, na minha estratégia. Uma vez encontrei outra palavra-chave, eu tenho que reformular para todas as bases, tá? Então, o que fica comum para todas as bases? As palavras-chave. O descritor que vai ficar diferente se for diferente em cada uma das bases, tá? Então, você consegue padronizar todas as palavras-chave, inclusive Intensive Care Units, que é descritor e palavra-chave. E aqui a gente adiciona para o campo de busca. Aqui, o sistema colocou para a gente tudo com AND. Então, na realidade, com OR. Na realidade, eu quero com AND. Vamos buscar. Ele trouxe para a gente 230 documentos, tá? Mas que ele trouxe no campo descritor, que já foi categorizado.
Ó, burnout, intensive care unit e enfermeiro gestor. E aí você vai ler título e resumo. Bem, beleza. Porém, a gente tem o nosso processo de busca mais avançado, que é aqui, ó, mapping. Ou se a gente estiver na página inicial assim, é só vir na busca avançada, ó. Advanced. Temos Márcia, Oi? desculpa te interromper, é Luciana, terapeuta ocupacional. Eu não sei se é uma dúvida talvez muito simplória, né? Mas assim, em todas essas bases que você está falando, eu consigo copiar a estratégia como um todo e colar ela, ou eu preciso ir colocando nos campos? Porque, se não me engano, no Cielo eu tentei colocar a estratégia como um todo e não deu certo. Mas aí você está copiando o Word? Sim. Outro macete, assim, na hora de construir estratégia, em vez de utilizar, eu tô com o Word aqui aberto, porque na hora que eu salvo lá no RTF, depois na hora que eu abro, ele converte para Word. Usar o bloco de notas ou o WordPad, porque aí, às vezes, pode ser alguma incompatibilidade com aspas, tá? Então, a aspas, na nossa prática de trabalho, que eu uso aqui no Word, por exemplo, é incompatível depois na hora que eu vou usar nas bases, principalmente da BVS e da Cielo, na Cielo. Tá? Então, observa entendi. se você estiver usando alguma aspa, você copiou do Word, colocou lá, dá incompatibilidade. Tá? Então, para não ocorrer isso, use o bloco de notas ou o WordPad, que aí ele não vai dar problema. Ah, tá. Eu achei que eu tivesse que ir colocando em cada espaçozinho, né? Não, eu acostumo fazer não dá erro. Só se tiver alguma coisa conjugada, porque se tiver isso aqui, ó, conjugado, ele já dá erro lá na PVS ou na escola. Então, eu olhar cada detalhe, mas o copiar e colar do WordPad e do bloco de notas dá certo. Ah, não, tá, joia. Então é porque eu fiz pelo Word mesmo, eu não fiz pelo WordPad, não. Tá? Então, o Word dá essa incompatibilidade. Então, a gente, para não ter problema, usa o WordPad. Tá, joia, obrigada. Ó, aqui a gente vai ter a nossa busca avançada e a gente tem a Pico também. O que a Pico faz? O que a Pico faz? Ela já trabalha para a gente a sinonímia dos escritores. Deixa eu fazer pela Pico primeiro. Ó, então a gente tem a nossa pergunta, né? Burnout, enfermeiros na unidade de terapia intensiva. Então a gente tem a nossa população, que é o enfermeiro. Quando eu escrevo, ele já me aponta aqui, ó, que tem o descritor, nurse, que é lá do Entry, e ele já aponta para a gente 12 sinônimos, que está aqui na lateral esquerda. Então, se eu falar, ó, todos são compatíveis, eu quero, posso manter. Ah, tem algum que não tem nada a ver, que eu não quero, então você tira. Mas vamos deixar todos. No caso aqui, a gente não tem uma intervenção, porém, pode ser uma situação de exposição, né? Então, a população enfermeiro que trabalha na unidade de terapia intensiva, que vai ter como resultados, que seria aí o desfecho, o burnout. Então, aqui eu não vou pôr na intervenção, mas eu vou continuar na população aqui, o Intensive Care Units. Intensive Care, ó, o descritor aqui da base, deixa eu ver se... Ó, aqui não, o Intensive Care Unit não é descritor. O descritor da base é Intensive Care. Cuidados intensivos, ó. Deixa eu ver a nossa... Intensive Care Units, quer ver? Não tem. Intensive Care Unit. Não tem. Intensive Care Unit. Volta lá para a busca. Intensive Care Unit. E ele já apontou para a gente 26 sinônimos. Vou deixar. E
aqui, desfecho o burnout. Então, ele já, ó, 7 sinônimos, vou deixar todos. E aí, ele já coloca aqui pra gente, ó, 583 documentos. Por quê? Essa busca é diferente dessa de 230, porque eu não estou considerando só o descritor, estou considerando palavras-chave também, tá? Então, essa daqui fica mais ampla. Deixa eu só, posso dar um OR, ó. Hashtag 1, OR hashtag 2. Os mesmos 583, porque os 230 estão aqui, ó, os 583. Então, a título de escolha, eu escolheria essa busca. Mas ainda eu não satisfeita, a gente tem uma outra opção de busca, que é assim, ó, pesquisar no avançado, que aí você vai pedir para o sistema buscar da forma mais ampla possível. O que seria essa forma mais ampla? É mapear por descritor. Ele vai buscar em texto livre em todos os campos e vai pegar pela especificidade do descritor, tá? E vou considerar essa minha busca aqui, ó. Só que eu vou pegar até aqui, porque aqui ele não vai entender o mesh. O burnout é descritor, ele vai buscar por descritor específico dele e as variações. O enfermeiro, o que eu vou ter que fazer? Ó, para ele buscar, vou deixar um, como eu usei um com asterisco, eu vou deixar um com asterisco e outro sem asterisco. Para ele buscar por descritor, pegando a hierarquia, pegando a especificidade. E o outro pegando a variação final. And Intensive Care Unit, tá aqui, ele tem o descritor, vou pegar daqui para cá. Grupos de OR, abriu, fechou parênteses. Grupos de OR, abriu, fechou parênteses, abriu, fechou parênteses. Se eu não tivesse grupos de OR, não precisaria ter parênteses. Se eu tivesse só uma palavra, end, não, mas se tiver grupos de OR, às vezes você não coloca parênteses, o resultado de busca amplia. Por quê? É a matemática. Eu vou resolver o que está no parênteses para depois combinar, né? Fazer a distributiva. Então, se tem grupos de OR e não tem parênteses, a sua busca não está correta. Então, a gente vai buscar aqui agora. 932. Aí, o que eu vou fazer aqui para comparar? Então, eu vou pegar 500, hashtag 2, or hashtag 4. Seria 583 ou 932. 932. Então, os 583 estão aqui. Então, eu posso muito bem selecionar e verificar e analisar esse grupo maior, porque pode ter mais documentos que me interessam aqui. Então, a nossa busca está mais exaustiva. Aí, o que a gente vai fazer? Vai exportar esses documentos. Para onde? Para o software, para o IAM, vamos supor, software de revisão. Seleciona aqui. Eu tenho mais de 200 documentos. Então, o que a gente faz? As bases, tipo Embase, Scopus, a gente tem uma opção de mandar para uma área, que é clipboard. Lá na Scopus é a lista. Então, você adiciona aqui a clipboard. Só que aí eu tenho que passar de página por página até enviar os 932. Enviados 932 para a pasta, para o clipboard, lá no clipboard, esperar rodar. 290.
Adiciona clipboard. Feito isso, adicionado todas as referências ao clipboard, você vai lá. É que a gente nem usou filtro ainda. Pelo nosso tempo, não vai dar para a gente fazer detalhado, mas só de fato de vocês entenderem essa questão do descritor de assunto e palavra-chave, já está ótimo. Ó, então aqui, ó, a gente consegue mandar um grupo até 2.000 referências no clipboard. Então, aí você vai exportar no formato RIS, que é o formato que o software de revisão e o gerenciador de referência entende, e você baixa no seu computador. A maioria das bases trabalha com formato RIS, e aí você vai lá no software e faz a importação. Faz download. E aí você vai fazer de todas as bases, né? A Sinal, ela consegue mandar de 100 em 100. Então, você vai ter, se for um arquivo de 400, você vai ter 4 arquivinhos baixados no formato RIS para exportar para o Ryan. Alguns, você pode até fazer a migração para o gerenciador de referência e do gerenciador exportar para o RIS um arquivo só e mandar para o software de revisão. Então, você consegue trabalhar com todas as ferramentas ao mesmo tempo, né? Convertendo de uma forma, né? Então, vai depender do que você almeja. Às vezes, tem pessoas que utilizam o gerenciador para ver as duplicatas, porque, por exemplo, o EndNote, gosto muito dele para ver as duplicatas, porque ele vê boa parte das duplicatas de forma automática. Lógico que tem outras duplicatas que o software não consegue rever, porque às vezes de uma base a referência vem, o nome do autor ou da revista vem por extenso, da outra vem abreviado. Então, o sistema entende que é referências diferentes. Aí, o que você tem que fazer? Organizar de forma em ordem alfabética, pode ser por autor, e aí você vai tirando as duplicatas na mão, o restante, né? E depois você manda para o software de revisão. Mas é interessante também você usar o software de revisão para ver a duplicata, porque lá você vai ter todo um mapeamento da sua revisão, porque nada exclui de lá. Você vai ter um trabalhinho maior para ver as duplicatas no software, porque você vê um a um. Porém, você só remaneja de pasta, você não exclui. Então, você tem todo o retrato ali da sua revisão, tá? Mas há essa possibilidade também de usar o gerenciador para tirar a duplicata. Então, você vai usar as ferramentas da maneira que você mais se adeque e que torne mais prático aí a vida de vocês. Quis aqui pontuar principalmente essas ferramentas que a gente tem disponíveis, né? Tanto de plataformas de pesquisa, e dar só uma pincelada nessa questão do descritor e palavra-chave para vocês entenderem, porque o nosso tempo acaba sendo pequeno, né? Quando tem um tempo maior, eu apresento detalhadamente, né, em todas as bases, o processo de busca, a diferenciação de cada uma, né? A gente não chegou a ir na Sinal aqui, mas a título de curiosidade, é aquela coisa, consultar o vocabulário controlado, ver os sinônimos. Então, os sinônimos eu consigo manter toda uma padronização para as bases. Então, aqui, ó, títulos de assuntos do Sinal. Então, e aqui é o vocabulário controlado da Sinal. Então, se eu ver Intensive Care Units, ele vai pegar o descritor. E aqui, ó, quando eu seleciono, eu falo para o sistema. Eu quero ampliar. Ampliar, eu quero dizer o quê? Que eu quero pegar o específico do descritor. E aí, se a gente abrir, ele vai ter especificidade. Deixa eu finalizar só dessa daqui. Não sei se vocês têm 5 minutinhos ou vocês querem interromper aqui agora, só para ver a característica do que fica comum, do que fica diferente de uma base para outra. Por mim, pode finalizar, Márcia. Tá. Pode continuar. Então, Márcia, eu vou precisar sair, mas o pessoal pode continuar, tá bom? Tá bom. Muito obrigada, um abraço e até a próxima. Abraço. Só para vocês verem o que fica comum, o que fica diferente de uma base para outra numa estratégia. Então, aqui, eu vou voltar aqui.
Em vez de eu pegar o Intensive Care Unit, vou pegar na sequência. Vou pegar o Burnout. Então, aqui, ó, Burnout profissional. Eu posso selecionar. Pego também a hierarquia, porque se eu abrir, ó, quando a gente seleciona no descritor, ele tem aqui a fadiga. Se não me interessar, não preciso colocar, mas eu vou deixar ampliado. Né? Aqui ele já é específico, ele já não tem o burnout psicológico igual tem na PubMed. Tem o específico, mas não tem problema. Eu vou deixar ele e vou colocar depois os sinônimos igual o da PubMed. E agora a gente vai buscar o Intensive Care Unit, já está aqui, o Burnout, o enfermeiro. Vamos lá. Aqui, nurses. Então, a gente tem, ó, tudo ampliado. Então, ampliado porque é pegar o específico dos tipos de enfermeiro, os tipos de unidade de terapia intensiva e o do burnout. Se eu quisesse colocar conceito principal, eu ia indicar que eu queria que fosse assunto principal do meu artigo. Tá? Mas, no caso, pode ser secundário, eu não vou assinalar. Então, eu quero com E. Então, estou fazendo uma busca só por descritor, ó. Então, aqui ele trouxe 94 documentos. Eu vou na busca avançada. Vou no histórico de busca. Depois no histórico de busca. Busca avançada, ó. Então, o que eu estou indicando aqui, ó? Que eu estou com uma busca por descritor de unidade de terapia intensiva e pegando a especificidade, ele indica o quê? Maisinho para mim. Lá na PubMed, ele indicava o quê? O mesh. Então, aqui ele indica o maisinho. Então, eu vou separar burnout profissional e enfermeiros na unidade de terapia intensiva. Então, isso aqui que vai ser diferente. O restante, eu vou pegar tudo. Né? O OR. Então, aqui, ó. Abriu, fechou mais um. Grupo. Enfermeiro. Basta eu colocar o enfermeiro. Já tem um como descritor, basta eu colocar aqui como palavra-chave. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Então, o que vai ser diferente é isso, né? Isso aqui, ó, só. Por quê? Para pegar o descritor e sua hierarquia aqui nessa base, eu tenho que usar desta forma. Então, já vai para 1067 documentos. Aqui ele está pegando quem? Nurse. No resumo, ele está falando do enfermeiro. Prevalência de burnouts entre enfermeiros da Arábia Saudita. E vocês percebem que no assunto não tem enfermeiro? Ó. Então, isso aqui foi uma falha até na indexação, porque tem pessoal da saúde. Não, saúde ocupacional. Porém, teria que ter aqui o enfermeiro aqui. Burnout profissional. Então, faltou aqui um descritor para representar um assunto desse artigo aqui na base. Então, se a gente priorizar só a nossa busca por descritor lá, esse artigo não recuperaria. Recuperou por quê? A gente usou o enfermeiro para recuperar no título, resumo também.
Então, isso aqui são metadados, ó. O que são metadados? Título, campo autor, afiliação, campo assunto, campo resumo, tá? Então, aqui não tem muitos metadados, assim como na PubMed não tem muitos metadados. Aqui na Embase, a gente já tem uma grande quantidade de metadados, né? Se eu venho no artigo aqui, título, resumo, taranana, descritores, ó, tem esses campos aqui, porque dependendo dependendo da busca que eu faço muito ampliado, às vezes ele está pegando nesses metadados, então é uma forma também de observar. Então, se a busca está muito ampla, tem também a opção da gente definir o campo aqui na Embase. Como que eu defino o campo? Então, me traga, ó, título, resumo, palavra-chave do autor, ou campo descritor explodido. Que aí ele não vai pegar os outros metadados lá, que às vezes o artigo não me interessa, o documento não me interessa, às vezes só falou que a filiação do autor que é na unidade de terapia intensiva. E às vezes o assunto do artigo não é a síndrome de burnout, enfermeiro na unidade de terapia intensiva. E aí o que faz? Pega a mesma categoria, usa aqui ou aqui, e aí busca um resultado. Aí a outra categoria, que é a hashtag 1, 2, 3, né? Também. E aí depois vocês vão e unifica no resultado. Então, assim, ó, só rapidamente aqui. De curiosidade, faria assim. For. Aqui pode ser assim. Aqui assim. Porque o descritor é assim. Sem aspa. Sem asterisco. Aqui, quick. Ah, Márcia, eu tenho N possibilidade de pesquisa? Tem, mas você vai. Aquela que você for apresentar, né? Opa, título, aconteceu. Aí aqui vem unifica as 3. Que para uma revisão, o ideal é fazer assim, ó, por categoria. É que eu fiz tudo junto para mostrar o resultado, mas numa revisão, principalmente sistemática, você vai pesquisar hashtag 1, hashtag 2 e hashtag 3 e colocar no seu quadro lá o resultado de cada qual. Hashtag 4 vai ser o quê? Hashtag 1, end hashtag 2, end hashtag 3. Então, o que a gente vai ter aqui de resultado? De 932, a gente caiu para 801. Então, de 801 para 932, aumentou 131. Então, 131 é muito. Dependendo, não é. Dependendo, pode deixar essa busca mais ampla. Mas também, aqui eu estou focando o quê? No resultado. No campo do título, no campo do escritor, no campo do resumo, palavra-chave do autor. Então, aqui eu
eu indiquei o campo, para ele não considerar aqueles metadados adicionais abaixo lá, que a filiação, que às vezes pode não nos interessar. Mas é aquela dúvida, né? Qual que é a diferença? Então, hashtag 6, note hashtag 9. É, 932 menos 801. Não, é hashtag 5. Hashtag 5, note hashtag 9. Então, 131. Aí você vai lá no 131 e analisa. Vale a pena eu deixar mais geral? Ou vale a pena eu especificar o campo? E aí você olha. Tá? É sempre uma situação de análise, de comparação. Então, você olhou assim no modo geral, não condiz, ou às vezes pega algum, aí você pode deixar no mais geral. Ou então você vê a palavra-chave que ele está pegando certinho e tenta colocar nessa busca, tá? Então, gente, basicamente era isso que eu queria apresentar para vocês. Lógico que tem muita coisa que a gente não viu aí, tem outras bases, mas assim, é uma pincelada devido ao tempo. Mas havendo necessidade, pode mandar e-mail para o bcrp@usp.br. Tem aqui na apresentação que a gente vai responder, e se for o caso, a gente agenda também um atendimento online dentro da necessidade de vocês, tá? Márcia, só fazendo uma mediação aqui, porque você não estava vendo os comentários, tem uma pessoa que perguntou se poderia te mandar a estratégia para você dar uma avaliada, se tá ok. Ô, Luciana, eu prefiro que a gente veja junto, né? Porque assim, para eu ver a estratégia, eu tenho que marcar um horário. Então, o que eu faço? A pessoa pode me mandar, eu olho e a gente marca um horário para a gente discutir junto. Mas aí eu vou olhar, eu posso olhar assim, né? E tirar as dúvidas no Ah, não, online. tá ok, então, é porque o comentário ficou bem lá em cima, eu falei, deixa eu Não, colocar perfeito. aqui para a pessoa não tá Não, respondido, então. porque aí eu olho e aí a gente conversa, fala, ó, você usou assim, mas você pode usar assim. A gente dá orientações, né? Porém, quem que é o dono da pesquisa é o próprio pesquisador, junto com o orientador, e eles que vão ver a forma mais adequada, né? Então, ó, a gente, dessa forma, pode ficar mais amplo, dessa mais específica. Aí vocês veem qual que vocês querem caminho trilhar, tá? Mas pode enviar sim, Tá, joia, então, muito obrigada. tá bom? Márcio, muito obrigado. Sempre nossa Márcia, pesquisadora. Oi, pode oi, falar? Márcia. O que que você acha da gente perguntar se alguém mais tem alguma Sim, pergunta? Né? Se alguém mais tiver alguma pergunta, pode fazer para a Márcia direto. E se não tiver, a gente finaliza. Não? e-mail é bcrp@usp.br. É esse que está aqui na tela. bcrp@usp.br. Tá? Porque cada um tem uma demanda, cada um tem uma pergunta, e no decorrer, havendo necessidade, vocês nos procuram, tá? E quem fica à frente das pesquisas nesse momento tá eu e a Adriana. Então, ou eu vou responder ou a Adriana vai responder, tá? E agradeço aí a atenção de vocês, né? Que possa de Márcia, alguma. Hã? a professora Renata, né, como ela precisou sair, ela perguntou se você está com agenda para atender docentes e alunos. Então, aí eu sim, estou com a agenda, aí a Ah, gente pode me enviar o e-mail, né, para o BCRP, que aí eu olho na agenda o dia que vocês estão pleiteando ao treinamento ou à capacitação, que aí a gente agenda sim. tá ótimo.
Tá? Então, Márcia, olha, em nome do Senapec, eu agradeço a sua disponibilidade, tá? Agradeço. E qualquer coisa a gente entra novamente em contato com você, Perfeito. tá Tá? bom? Muito obrigada. Agradeço vocês também. Um abraço. Outro. Tchau, tchau. Tchau.